Nildo, você tem 2 minutos para uma pergunta. O Marcelo, é o seguinte. Você está aqui diante de um militante socialista, revolucionário, que votou nulo nas últimas eleições e fez campanha pelo voto nulo. Você, como monarquista, votou em Bolsonaro, fez campanha pelo Bolsonaro. Eu quero te perguntar o seguinte: toda essa podridão do sistema político que tu imputa ao Lula, ela é exatamente igual àquela que o Bolsonaro operou em todos os aspectos do sistema político, na composição. Pode ter diminuído o número de ministérios, isso não tem a menor importância, é só fantasioso. As negociações com o Congresso, as composições, a política do Paulo Guedes. Então eu quero te perguntar o seguinte: como é que tu pode espetar o Lula, que para mim é um político vulgar no sentido que não está à altura das circunstâncias que o Brasil vive, mas o Bolsonaro é uma coisa ainda tão ou mais ridícula? Por quê? Porque o Bolsonaro reproduz todas e cada uma das misérias da esquerda liberal com um problema: ele se diz antissistêmico. E aí vem a segunda pergunta: o que você chama que é antissistema? Para mim, o antissistema é um sistema capitalista. Eu sou radicalmente contrário ao sistema capitalista e apoio um processo revolucionário. Então, a primeira pergunta é: por que você espeta o Lula e não espeta o Bolsonaro, se os dois atuaram na mesma lógica disso que você critica, que é o presidencialismo de coalizão? E em segundo lugar, porque isso é fundamental. Bela questão. Pois é. Então, em segundo lugar, como é que um sujeito pode ser antissistema se ele alimenta os piores vícios do sistema? O Bolsonaro não é antissistema. O que ele captou é um descontentamento geral do povo com o que se chama, assim, em termos liberais, classe política, tribunais, assembleias, tribunais de contas, tudo que você quiser, e alguém diz assim: eu não quero brincar mais, chega, basta desse sistema. E foi lá, fez exatamente igual. Essa é a minha pergunta para você. 5 perguntas, Marcelo. 5 minutos. Bem cansado. Foi muito legal você ter falado isso, Nildo, por uma razão simples. O sistema, ele impõe determinados comportamentos. Por exemplo, eu não gosto do Lula. Acho que ele é um indivíduo que não está à altura, não é nem para ser síndico de prédio. Eu acho que ele não está à altura nem para fazer um churrasco. Mas ele, e detalhe, independentemente disso, o próprio sistema está impedindo o Lula de fazer qualquer coisa, mesmo que as coisas que eles queiram, certamente se ele falar, eu vou dizer tá errado, porque na hora que ele fala a gente vê, não é possível, esse cara tá maluco. Mas tudo bem. O sistema em si é essa lógica de negociação do processo político, que ele é feito exatamente para esconder as intenções verdadeiras, para que as negociações sejam feitas no escurinho do cinema e para que todos se locupletem com o dinheiro do povo. Por exemplo, o sistema não está permitindo que o irmão do Lula vá falar lá na CPMI do INSS. O sistema, por exemplo, não questionou o que estava fazendo com o filho do Lula com a sua ex-mulher. Pelo amor de Deus, a única coisa que eu sei que é para a vida inteira é a ex-sogra. Mas ex-mulher é para a vida inteira? É, também, dependendo do caso. Mas foi visitar às 7 horas da manhã, no momento em que ela ser questionada. Essa é a questão. O sistema é esse conjunto de elementos que não permite que o povo possa controlar os seus governantes. Essa é uma das razões pelas quais eu não gosto do presidencialismo. É poder demais concentrado nas mãos de alguém lá do centro. Mas tem só uma coisinha que para mim... Quero que você avalie o Bolsonaro também. Sim, é onde eu vou chegar. O Bolsonaro entrou... Quando o Bolsonaro entrou, a gente tem que tirar a personalidade do Bolsonaro nesse momento. Só para tentar entender o que eu vou falar. O bolsonarismo não é uma pessoa. Ele se tornou uma ideia de contraposição ao sistema, independentemente do Bolsonaro ter consciência disso ou não. Por qual razão? 5 forças se reuniram para eleger o Bolsonaro em 2018. Depois elas o abandonaram, porque ele descobriu que pelo menos 3 dessas faziam parte do sistema. Em 2006, o Brasil fez uma curva quando denunciaram pelo Mensalão aquela porcaria que estava acontecendo nos Correios. Quem fez isso? É o Roberto Jefferson. Foi ele que fez. Aí fez a curva, mas era a mesma estrada. Quando o Bolsonaro veio, ele veio mostrando, mesmo que ele não tivesse consciência, ele veio mostrando que essa máquina tinha que quebrar,
Quem derrubou o Bolsonaro foi exatamente a máquina, que inclusive foi atrás do Lula. Vamos colocar o Lula agora, para que a máquina continue. Você acha que o Lula governa alguma coisa? O Lula não passa de um ventríloco, de um boneco de ventríloco. Ele está falando aquilo que a máquina quer. E essa máquina está bem corporificada nessa coisa que é chamada de centrão lá. Quem é o centrão? Em todo lugar, uma democracia burguesa, para usar a tua terminologia, precisa de um centro para raciocinar e para negociar. Mas é um centro de projetos, como você encontra no parlamentarismo inglês. Quando você monta um gabinete, automaticamente a oposição faz o gabinete sombra. O que é o gabinete sombra? Montou um ministro do trabalho, o gabinete sombra põe um também, para negociar em termos de projeto. O problema é esse, o projeto do governo é esse, vai o gabinete sombra. Não, nós temos esse. Então nós vamos para a pancadaria no projeto. É diferente do que a gente tem. Aí o Bolsonaro veio com uma proposta, juntou indivíduos e disse, nós queremos mudar o sistema. A primeira coisa que o sistema fez, colocou o Bolsonaro no colo do sistema. Quem foi que fez isso? Aquele pessoal que hoje é chamado União Brasil. Como é que ele se chamava? O DEM. Fez com que o Bolsonaro tivesse que negociar com um estadista chamado Rodrigo Maia. Uma pessoa achar que o Rodrigo Maia é estadista, mas era o presidente da Câmara. Primeira coisa que ele fez, Bolsonaro, você andou falando que nós não vamos negociar mais com deputados individualmente, vai negociar com frentes. Ah, é? Então nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora eu crio a emenda impositiva sigilosa, que foi a emenda, foi chamada, como é que era chamada? Aquela emenda do silêncio lá, me esqueci até qual é o nome. Não foi o Bolsonaro que criou isso. Quem criou essa porcaria foi o Rodrigo Maia. Aí o que o Bolsonaro fez? Não vou aceitar. Então você cai. O Bolsonaro ficou no colo do sistema. Esse é o problema. Da mesma forma que eu vejo, o Lula tá no colo do sistema. A única diferença é que aqueles que agregaram no Bolsonaro queriam transformar esse sistema que tá aí. Mesmo que o Bolsonaro não tivesse consciência, o Lula não quer. Por quê? Porque ele sabe que esse sistema é benéfico a ele. Esse é que é o problema para mim. Essa é a diferença entre um e outro. E a gente não pode negar que esse sistema, como diria o Capitão Nascimento, o sistema é F. Meu querido, o sistema é difícil. Nildo. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Olha só, tu tem uma premissa. Que o Bolsonaro é bom, o Lula é ruim. Que o Bolsonaro veio para mudar o sistema e o Lula veio para acelerar todos os vícios do sistema. Isso é rigorosamente falso. As forças políticas que apoiaram Bolsonaro não tiveram jamais esse propósito. Segunda coisa, não derrubaram Bolsonaro. Bolsonaro terminou o mandato. Bolsonaro disputou uma eleição e Bolsonaro perdeu uma eleição. Então essa ideia de que eles derrubaram Bolsonaro, isso não é factual, de jeito nenhum. Ele disputou uma eleição. Os lulistas poderiam dizer, olha, o sistema impediu o Lula de ser candidato em 2018. E nesse caso estão dizendo a verdade. E eu poderia dizer para os lulistas, olha, em 2018 tiraram o Lula, o STF tirou o Lula da disputa e depois devolveu o Lula para a disputa. Não, mas é assim. É isso, então, por isso que eu não me iludo com as coisas. Mas eu não estou brigando com os fatos. Então essa ideia de que o Bolsonaro era um sujeito que estava lutando com o sistema, apareceu contra o sistema, e do outro lado tem é uma disputa entre o bem e o mal que não tem apego aos fatos. Segundo, se tu observar bem claramente, tanto Lula quanto Bolsonaro, você fez antes aí, assim, onde é que está o dinheiro desse país? O dinheiro desse país vai para a dívida pública. É isso aí. Então não vai lá porque um estado tem mais. Esse ano, o Brasil vai pagar mais de 1 trilhão de juros. Com Bolsonaro, com Lula, com a FHC, com Dilma e com Lula de novo. Percebe? O salário mínimo está lá embaixo. Pode ser essa taxa de desemprego baixíssima. Isso é um argumento pueril dos petistas, que é de chorar para um aluno de segunda fase minha, já não entra nisso. Que a renda média e que o desemprego baixou, etc. E a isenção do imposto de renda. Vocês vão discutir tudo com o Breno amanhã, nós vamos se atracar aqui. Então, quer dizer, esse teu suposto, ele não toca nas questões essenciais. Bolsonaro alimentou toda a economia política do rentismo. Bolsonaro se completou de todos os vícios do sistema. E ele agregou ainda novos, porque ele levou uma parte das Forças Armadas para uma
espécie de politização do mundo político que foi terrível, que nós podemos ver aí naquelas manifestações de 8 de julho, de 8 de janeiro, terríveis, que estão colocados lá no improviso de uma tolerância dos militares. O Lula só não é mais, o Lula é fraco, porque nem nomear os ministros militares ele foi capaz, foi uma nomeação do Bolsonaro. Você veja como tem uma simbiose no sistema. Lula e Bolsonaro, a despeito de suas origens distintas, de propósitos distintos, eles têm muitas similitudes. Uma é como é que um presidente eleito como Lula admite que o ex-presidente vai indicar seus ministros militares, mas nem que a vaca tussa. Um presidente à altura de suas responsabilidades teria dito ainda mais depois do que já tinha acontecido em dezembro, eu indico os militares. E depois do dia 8 de janeiro tinha que fazer uma limpa nos militares. Faria uma intervenção, colocaria sob discussão na sociedade brasileira uma nova doutrina militar, botaria de pijama todos aqueles generais. Antes de eles estarem na cadeia, nos tribunais, eles estariam de pijama, ou iriam para os tribunais e para a cadeia de pijama. Todos eles. É por isso que o Lula é fraco. E o Bolsonaro é cúmplice. E por isso que os dois são impotentes diante da miséria do sistema político brasileiro. E por isso que nenhum representa alternativa. Nenhum dos dois. E menos ainda uma monarquia constitucional, porque tu vê virtudes numa monarquia constitucional, parece que tu nunca visitou a Inglaterra e nunca viu umas decisões do parlamento inglês, que é uma desgraça. Se tu admira aquilo, ou a monarquia espanhola, aí nós vamos brigar mais feio ainda aqui. Todos os modelos, formas de governo têm seus defeitos, mas eles tentam, existem aqueles que permitem mais o controle do povo. Tá? É interessante. 2 minutos para pergunta, tá? Tem problema. Sua penúltima pergunta, tá? E aí depois a gente caminha para a última rodada. Show. Tem um dado, por exemplo, que não se baseia nos fatos, Nildo. E eu não vou dizer que não seja, que seja intencional da tua parte, não é isso. Mas, por exemplo, o Bolsonaro indicou os generais que o Lula pediu. O Bolsonaro não indicou por conta própria. Eu já falei das misérias lulistas. Se ele fosse indicar os generais que ele queria, poderia ter acontecido, sim, uma reação contra a ascensão do Lula. Exatamente porque o Bolsonaro indicou, e quando o Lula assumiu, já estavam os generais indicados pelo Lula, feitos pelo Bolsonaro, é que aconteceu tudo que está. Exemplo, o Bolsonaro indicou indivíduos como G. Dias. Indicou indivíduos como o Tomás, que são indivíduos que estão ali. Sabe quem foi o Tomás? O Tomás foi o cordinha do Fernando Henrique Cardoso, que é o cordinha, aquele cara que fica carregando a mala do Fernando Henrique Cardoso. Com todo respeito, aqui ninguém é ingênuo. Vem dizer que PSDB é direita, tá brincando comigo. PSDB é a esquerda envergonhada. Não à toa ele fecha tão bem com o PT. Sempre. Ali foi uma dança numa corte vienense. Tá? Então, quando eu falo isso, esses dados ali foram dados muito concretos para mostrar que o Bolsonaro acabou seguindo as regras, razão pela qual hoje, exatamente por razões como essa, que se pode dizer, ele não tentou golpe. Porque se ele quisesse tentar o golpe, ele teria dado. Bastaria ele não ter aceito os generais do Lula. Como você, eu também concordo, metade desses generais deveriam estar agora de pijama. Sabe por qual razão? Porque o lugar de general não é ficar bajulando o presidente da República. Eu vi um general falando, eu nunca imaginei alguém tão inteligente quanto o Lula. O general não tem que estar se manifestando como isso. O general tem que me fazer uma pergunta.